Capítulo 9. Um chamado no rio. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasses no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te envie, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias 1, versículos 4 ao 10. As nações te dei por profeta, para aqueles que entram com intrepidez nas águas de Deus. Um chamamento mundial os espera. Uma das maiores coisas que acontecem conosco quando nos deixamos ser carregados pelo rio de Deus é que de repente começamos a sentir o seu coração e a entender os seus caminhos. De repente, temos um peso de responsabilidade pelas pessoas, um chamado para a salvação das nações. Frase-chave: para aqueles que entram com intrepidez nas águas de Deus, um chamamento mundial os espera. Eu, pessoalmente, acredito que não existe chamado local. Eu escuto pessoas dizendo: nós temos um chamamento local, um ministério local e uma visão local. Mas eu acredito que todo ministério é global. A grande comissão foi assim. Quando você vai por todo o mundo e prega a toda criatura que você encontrar, você está numa certa localidade naquele momento. Meus pais estiveram em Richmond, na Virgínia, por uns 60 anos, mas, mesmo que muitos de seus trabalhos fossem locais, seus chamados e suas visões eram globais. A visão de todo cristão deve sempre ser pelo mundo inteiro, e indo ou não a países estrangeiros. É essencial que você tenha essa dimensão do chamado de Deus no seu coração. Por causa das nossas limitações humanas, precisamos de um milagre de Deus para que possamos conter sua visão. No fluir de Deus, Ele nos aumenta o coração, o que nos dá a capacidade de carregarmos a visão que Ele colocou em nós. Aceite o desafio. É tempo de pararmos de tender para as coisas de menos importância e começarmos a nos inclinar para as coisas maiores. Ao invés de acreditar no mínimo, vamos acreditar no máximo. Frase-chave: por causa das nossas limitações humanas, precisamos de um milagre de Deus para recebermos a sua visão. No fluir de Deus, Ele nos aumenta o coração, o que nos dá a capacidade de carregarmos a visão que Ele colocou em nós. Aceite o desafio. Quando você chega a reuniões onde a unção do rio está fluindo, o Espírito de Deus implanta grandeza no seu espírito. Ele coloca um chamado especial dentro de você, revelando a verdadeira razão do seu nascimento.
A Jeremias ele disse: desde o ventre de tua mãe eu te chamei para ser um profeta para as nações. O seu chamado não é menos impactante. Como nós, Jeremias logo tentou achar uma saída. Eu sou uma criança. O inimigo sempre coloca em nossas bocas algo que tem o poder de minimizar o chamado de Deus. Se insistirmos nestes pensamentos limitados, podemos perder o que Deus tem para nós. O Senhor disse a Jeremias, e Ele nos diz hoje: nem mesmo diga isto. Se pensamentos negativos vêm ao seu espírito, resista a eles. Não declare o que você está pensando, não fale. Não gaste seu tempo pensando nos aspectos negativos como: por que tem de ser eu? Há alguns anos, viajei para Vancouver, Canadá, para pregar em uma igreja chinesa. Desde que meu chamado original foi para o povo chinês, eles continuam sendo o meu primeiro amor. Quando cheguei à igreja, naquela noite, o Senhor falou comigo e disse para eu não mencionar a palavra chinês. Eu protestei: Senhor, tu sabes que amo o povo chinês e que não diria nada para machucá-los? Se eu dissesse alguma coisa, teria somente dito que eu estava feliz por estar com o povo chinês novamente. O Senhor disse: eu não quero que tu coloques nenhum rótulo que possa limitá-los. Eu vou usá-los para abençoar o mundo, não somente o seu povo. No fluir do rio existe um alto chamado. Cada limitação que o homem tenta colocar é levada embora. Há muitos anos, meu irmão começou a convidar pastores estrangeiros para nossas reuniões do acampamento, e nós continuamos com essa tradição. Requer muito esforço. Os que estão responsáveis por essa área mandam alguns milhares de convites para cada temporada. 2 cartas sempre devem ser enviadas, uma para o pastor que queremos convidar e outra para o departamento de imigração. Tem sido mais e mais difícil para as pessoas dos países subdesenvolvidos conseguirem entrar nos Estados Unidos, mas nós amamos e abençoamos aqueles que normalmente não teriam a oportunidade de vir. Frase-chave: no fluir do rio há promoção. Cada limitação que o homem tenta colocar é levada embora. Alguns não conseguem entender por que fazemos esse esforço. Existe muito trabalho para eles fazerem na Índia ou na África, eles dizem. Por que devemos convidá-los para vir para cá? Porque a grande comissão não é só para os americanos, ou canadenses, ou ingleses. Cada cristão deve ter uma visão mundial. Como podemos esperar que o Senhor passe a eternidade conosco? O mundo é sua paixão, por isso Ele quer que seu povo tenha o mundo no seu coração também. Durante o ano, temos pessoas de mais de 50 países que nos visitam aqui na Virgínia. Em Jerusalém, o número de nações representadas nas nossas reuniões é maior do que 100 a cada ano. Eu estou crendo em Deus por um aumento nesses números, porque quero ver a sua palavra cumprida. Eu sei que quando pastores e líderes cristãos de outros países entram no fluir do rio de Deus, suas vidas viram de cabeça para baixo e eles voltam para os seus países fazendo grandes prodígios para Deus. Por que algum cristão deveria ser limitado? O chamado de Deus não é limitado em nenhum sentido e é para todos. O diabo conhece pelo menos 1000 razões para nos tentar
e provar que nós não podemos ser usados por Deus. Se ele não souber, nossos amigos parecem saber. Eu pessoalmente acredito que o chamado de Deus e o relacionamento individual da pessoa com Deus são premissas suficientes para que esse chamado se concretize na vida da pessoa que quer e está correndo com todas as suas forças nessa direção. Se você estiver decidido, nenhum homem, nem o inimigo podem pará-lo ou impedi-lo. Quando estamos dispostos a nos apropriar da visão do Senhor, é incrível como Ele abre as portas para nós, portas que homens não podem fechar. Isso não tem nada a ver com onde nascemos, com nosso nível educacional, com nossa posição social ou com qualquer outra coisa que o homem quiser considerar importante. O mais importante é o relacionamento individual com Deus e o desejo pessoal de crer e obedecer ao Senhor. Isso é o que conta. Entre no rio e flua com o seu chamado. Frase-chave: quando estamos dispostos a nos apropriar da visão do Senhor, é incrível como Ele abre as portas para nós, portas que homens não podem fechar. Tudo o que aconteceu com cada um de nós até o presente momento foi e tem sido uma preparação para cumprirmos o nosso papel no mover dos próximos dias. Estamos experimentando mais e mais avivamento, e tudo que experimentamos no passado, não importa quão grande o milagre ou quão maravilhosa a resposta de oração, tem sido apenas uma amostra das promessas que Deus nos deu para estes últimos dias e horas. Eu fui abençoada por ter nascido numa família que conhecia a glória de Deus. Não consigo me lembrar de algum tempo em que não conhecêssemos a glória. Eu cresci numa atmosfera de glória e é nessa atmosfera que Deus planta sementes de grandeza em nossos espíritos. Vamos parar de proclamar as coisas que fizemos fora da grandeza que Deus preparou para nós. Ele disse para Jeremias: não dizer que era uma criança. E Ele está lhe dizendo hoje para parar de habitar no negativo, mas aceitar seu chamamento à grandeza. Não diga nada que traga limites para você mesmo ou para o seu ministério ou para o seu chamado com respeito ao que Deus tem para você. Pare de declarar limitações e comece a declarar os propósitos ilimitados de Deus. Comece a ter o peso do coração de Deus, não importando as circunstâncias. Quando você começar, você verá portas grandes e sobrenaturais se abrirem para você. Frase-chave: não há limitação no Espírito, não há limitação na glória. Aqueles que vivem no positivo e confessam o positivo serão levantados da noite para o dia com uma unção especial que deixará o mundo maravilhado e perplexo. Meu pai tinha um grande ministério de milagres. Ele disse que Deus lhe falou estas palavras: eu não quero que tu fales nenhuma palavra de dúvida ou que tu concordes com aqueles que não creem. Ele tinha de começar a cultivar essa habilidade, porque se não cuidarmos, proferimos palavras de incredulidade. Depois de ter lidado com isso por algum tempo e achando que ele estava indo bem, o Senhor falou novamente: chega de falar com falta de fé. Eu não quero nem que tu sequer
penses dessa maneira. Daquele dia em diante, meu pai teve de começar todo o processo novamente. Livre-se das coisas negativas que você pensa e fala. Quando você pensa ou fala essas coisas, você se torna seu pior inimigo. Pare de viver e declarar palavras negativas ou limitadas. Não há limitação no Espírito, não há limitação na glória. Aqueles que habitam no positivo e o confessam serão levantados da noite para o dia com uma unção especial que deixará o mundo maravilhado e perplexo. Que dia maravilhoso para estar vivendo! Quanto tempo você precisa esperar para que essas coisas comecem a acontecer? Se você acreditar e parar de insistir nas razões pelas quais não pode acontecer, Deus vai levantá-lo em questão de meses. Mas eu não sou Jeremias, eu ouvi alguém dizendo: existe uma unção para estes dias maior do que a dos dias de Jeremias. Existe uma unção nestes dias maior do que a dos dias de Isaías. Existe uma unção nestes dias maior do que qualquer outra já vista na face da terra. E quanto ao dia de Pentecostes, o que é que tem ele? É verdade que 120 foram cheios com o Espírito Santo, mas eu já estive em reuniões em que milhares foram cheios com o Espírito Santo em uma única reunião em poucos minutos. Nunca houve dias maiores e nem momentos maiores e nem maior mover do Espírito do Deus vivo. Comece a declarar isso. Aceite o seu grande chamado no rio de Deus. Por que é tão difícil acreditar no que Deus está nos falando? Certa vez, quando estávamos na escola bíblica de Jerusalém, uma das nossas professoras nos disse: eu quero que vocês vão para casa hoje e escrevam alguma profecia ou visão ou sonho marcantes que vocês receberam e ainda não se cumpriu e tragam para a aula de amanhã. Quando chegamos à aula no outro dia, todos tinham feito seu trabalho de casa, mas todos estavam com vergonha de mostrar suas folhas. Os papéis eram mantidos sobre algum livro para que ninguém soubesse o que estava por vir na vida de cada um ali. Eles não queriam que ninguém pensasse que eles estavam com a cabeça nas nuvens ou que fizessem gozações com eles. A professora caminhou pela sala de aula procurando alguém que quisesse ler. Finalmente encontrou um aluno que, depois de relutar, começou a ler o que o Senhor lhe tinha prometido. A folha dizia: eu vou ser um grande evangelista. Eu vou pregar para milhares. Vou ver milhares salvos. Ele estava visivelmente constrangido pelo que estava lendo. A professora, porém, somente o encorajou. Eu não vejo nenhum problema com isso, ela disse. Você já está pregando e já está tendo sucesso em ganhar almas. A semente já está trabalhando. Tudo que Deus tem de fazer por você é multiplicar os números, e isso é uma coisa fácil para Deus. Outro aluno leu: Deus me mostrou que eu estarei pregando em grandes plataformas na África e em grandes reuniões de cura com grandes milagres. Isso não é difícil para Deus, disse a professora. Lembra aquela senhora por quem você orou na semana passada? Deus a curou. Que milagre grande, não foi?
Lembra? E ela continuou, lembrando outros milagres que Deus tinha feito através dele. O poder de Deus estava lá. Apenas precisava de uma aceleração, uma multiplicação nos números. Se Deus pode usar alguém para a cura de uma pessoa, Ele pode curar outros 10.000 usando a mesma pessoa. Antes que aquela aula terminasse, todos já estavam convencidos de que Deus faria o que tinha prometido. Nós ainda veremos essas coisas em breve. Você é chamado para as nações. Talvez você nunca tinha pensado dessa maneira, mas chegou a hora de pensar. Compre um bom mapa do mundo e ore sobre ele. Imponha as mãos sobre os países em que Deus colocar um peso no seu coração e acredite nos milagres. Se você não é bom em geografia, não conhece bem os países, comece orando por áreas geográficas ou por continentes. Ore pela Ásia, pela África, pelas Américas do Sul, Central e do Norte. Ore pelas ilhas do Caribe. Veja o que Deus vai fazer por você. Este é o momento de Deus para trazer à tona o chamado que você recebeu desde o ventre da sua mãe. Ele é alimentado e aumentado enquanto você é carregado pelas águas do rio. Alguns podem dizer: você não sabe o tipo de infância que eu tive. Não importa. O chamado de Deus independe do tipo de família na qual você cresceu, nem se sua família ia à igreja ou não. Deus tem um relacionamento individual com cada um de nós, o qual começou desde o tempo do ventre das nossas mães. Seu chamamento é individual e pessoal. O mundo não é grande demais para que você sinta amor por ele. Mova-se na autoridade de Deus e comece a atrair nações para ele. Algumas semanas antes da morte do meu irmão, o Senhor me honrou e me deu o privilégio de estar na Coreia do Norte, o último país ao qual eu estive pedindo que o Senhor me enviasse. Eu fui abençoada por ter ido a todas as nações, algumas delas por várias vezes, outras com estadas longas. Deve ter sido umas 200. Isso não deveria nos surpreender. É o que Deus prometeu. Entre no rio e acontecerá na sua vida também. Algumas pessoas sentam-se e tentam planejar, mas enquanto estão ocupadas com os detalhes de como fazer, Deus já usou a pessoa do seu lado para cumprir seus objetivos. Pare de tentar fazer o trabalho sozinho e deixe-se levar pelo rio. Frase-chave: algumas pessoas sentam-se e tentam planejar, mas enquanto estão ocupadas com os detalhes de como fazer, Deus já usou a pessoa do seu lado para cumprir seus objetivos. Muitos cristãos são totalmente pessimistas quanto ao futuro dos seus países. Deixe que o Senhor lhe dê fé pelo seu país. Deixe-o dar-lhe fé por esta geração. Pare de ser tão pessimista. Deus não está limitado às condições existentes. Não se acomode por causa das dificuldades que sua mente diz existirem. Seja diferente. Permita que o Espírito de Deus coloque fé no seu coração para trazer avivamento para qualquer que seja o país que estiver no seu coração.
Quando vi o avivamento em nosso país recentemente, em uma visão, vi que ele se estenderia de oceano a oceano e que nenhuma nação do mundo permaneceria sem ser influenciada por ele. Deus vai abençoar o povo deste mundo, inclusive aqueles que pensamos ser os menores países. Eles também serão igualmente abençoados. Pare de tentar entender, apenas deixe que aconteça. O avivamento logo começará na Bolsa de Valores, no Congresso Nacional e na casa do presidente. A casa dele também será cheia da glória do avivamento. O século XX viu o avivamento desde Azusa Street até Bronzeville, em Pensacola, mas não vai parar por aí. Como temos visto, está se movendo para Smithton, no Missouri, para Ashland, na Virgínia, para Phoenix, no Arizona, para Annapolis, em Maryland, e está se movendo para a sua cidade e para o seu país. Aceite hoje o chamado que Deus colocou no seu coração para alcançar o mundo através do rio de glória. Aleluia. Amém.